Olá, seres naturais! Como vocês estão? Eu sou o Fred, da Direito de Ouvir, e estamos começando mais um Direito de Sorrir, o programa onde ouvir te faz sorrir com mais saúde. E aqui eu sempre trago terapeutas e terapias naturais, unindo corpo, alma e mente. Pessoas que sabem muito mais do que eu sobre o que você passa na sua pele, sobre o que você ingere, sobre o que você respira, não é isso, Tatiana? É isso mesmo. Então é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental diante das doenças graves, né? E a Tatiana tem uma história muito interessante para contar para gente. Me conta um pouquinho, Tatiana, como que você chegou na psicologia? Tem uma história de vida aí bem, vamos falar assim, intensa, né? Intensa. Mas foi o que te trouxe para a psicologia e depois o que te fez encontrar mais ainda na psicologia? Eu jamais imaginaria, né, que a psicologia iria me ajudar tanto diante da história que eu iria passar logo após a minha formação. Então, escolhi a psicologia porque eu gosto muito do desenvolvimento humano, gosto muito das histórias das pessoas, gosto muito de história de superação, gosto muito de entender a parte da É mentalidade, muito do emocional. comunicativa. Sou muito comunicativa, demais. Todo mundo sempre confiou em contar as coisas para mim, sempre fui aquela pessoa confidente. E, assim, de gostar de conversar, sabe, de amparar o outro, de ter empatia. Então, essas minhas habilidades me levaram para psicologia. Mas o que eu jamais sonhei é que 5 anos depois, quando eu estava ali me formando, logo depois da formatura, eu iria começar a passar mal do nada, sentir falta de ar, cansaço. Eu que era uma pessoa super ativa, de academia, não bebia, não fumava, e comecei a passar mal repentinamente. Do nada, Do assim. nada, do nada, de um dia para o outro, comecei a sentir muito cansaço. E aí o cansaço no outro dia estava mais intenso, depois mais intenso. E meus pais, eles não moravam em Franca naquela época do Paraná, eu sou paranaense. E meu pai conversava comigo e falou: você está muito cansada? O que está acontecendo? Eu falei: eu não sei, comecei a ficar cansada. Ele falou: vai no médico, porque tinha que ficar, né? Pai e mãe falaram: vai no médico, vai Vai no no médico, médico, vai uma no idade ainda médico. de É, jovem demais, né? e eu ali focada, montando meu consultório, começando meus primeiros pacientes, e eu daquele jeito, muito estranho. E aí busquei um médico, né, porque eu estava sentindo ali aquela falta de ar, aquele cansaço. E ele perguntou se eu já tinha tido bronquite, né? Eu falei que sim. Ele falou: você está com uma crise de asma. Pegou, receitou os remédios, comecei a tomar, usava bombinhos, remédios, só que só piorava. Piorava, ficava intenso. Na época eu morava com uma amiga minha, ao ponto, assim, teve um dia que eu dormi com tudo aberto, que eu não conseguia a casa de tanto cansaço. Sabe assim, Uhum. quem tem, que eu ainda não falei o que que É. eu tinha, mas o que eu tinha era uma embolia pulmonar. Embolia pulmonar que geralmente é fatal, embolia pulmonar que quando não é diagnosticada, é, rapidamente, a tempo, quando demora, ela se transforma numa outra doença, que eu vou explicar para vocês qual é, que foi a que eu tive. Então, ela deixa as pessoas desse jeito. Eu estava com coágulos ali nos meus pulmões, que não estavam me deixando respirar direito, estava causando aquele cansaço, mas eu estava sendo tratada com uma outra doença. Então, eu não Quer sabia dizer, o disso. diagnóstico não chegou de pronto. Você ainda passou por uma fase, assim, quer dizer, O, poderia ser uma di... sentença de morte. o diagnóstico demorou 9 meses. Meu 9 meses. Deus! Eu não morri por Deus, porque depois que eu fui tratada com asma, né, aí fui internada também, porque isso foi intensificando, recebi alta, fui para minha casa, ainda sentindo esses sintomas, voltei, e aí o médico lá no hospital mandou o psiquiatra me avaliar, porque achou assim, sabe? Não Ah, sei o que passou exatamente. Você achava que era uma frescura, você achava que estava lente, você achava que tá era um sentindo alguma chilique, coisa psíquica, né? alguma coisa que é só Síndrome do pânico, emocional. alguma coisa assim. E aí o psiquiatra, ele tinha sido meu professor, falou: o que você está fazendo aqui? Eu tinha acabado de me formar. Eu falei assim: nem eu sei o que eu estou fazendo aqui. Ele me receitou um remédio, eu fui embora dessa internação, tomei aquilo lá, começou a piorar ainda mais. E quando eu voltei no médico,
eu não tinha tomado, minhas amigas psicólogas todas em cima de mim falavam assim, imagina, você não precisa nem desse remédio, isso não é, tem alguma coisa, você não é desse jeito. E eu peguei e parei. E aí, quando eu voltei, o médico perguntou para mim, mas você não está tomando a medicação? Eu falei assim, não, eu não tô. E eu tô passando muito mal. Ele falou assim, então você vai fazer um tratamento aqui de alergia. Eu falei, mas eu não tenho isso, eu tô passando muito mal. Aí ele bateu na minha cabeça. O médico aqui sou eu. E você tem que fazer o que o médico está falando. E aí, eu saí de lá desolada, desamparada. Isso foi mais de 20 anos atrás, 2003. Meus pais morando no Paraná, eu aqui, eles pedindo para eu ir embora. Eu tinha acabado de montar meu consultório. Entrei na igreja chorando, chorando, chorando. O padre veio me amparar perguntar o que eu tinha. E ali foi quando eu descobri. Por mais que eu tivesse a base ali, né, na fé, a base espiritual, ela não estava fortalecida na época da minha faculdade, nem nada. Nem eu estava ali naquela internação. Você encontrou algo maior do que... Eu encontrei algo maior e que começava a dar sentido e me amparar naquele momento, sabe? Foi quando eu me agarrei nas mãos de Deus e para aquela luta que estava apenas começando. Porque dali para frente, procurei outro médico, aí ele me tratou como pneumonia, aí não estava adiantando aqueles remédios, procurei outro médico, me tratou como pneumonia. 9 meses depois, na quarta médica, minha médica, aí abençoada, vai ver aí esse podcast, ela sabe aí de quem eu tô falando, é a médica que descobriu o que eu tinha, doutora Lilian Benedetti, foi o anjo na minha vida, que ela descobriu que eu tinha, né, eu estava ali, que eu tinha tido uma embolia pulmonar, só que a embolia pulmonar, como se tinham passado 9 meses, então já tinha cronificado. Você já estava com... Eu estava crônica, já estava ali, né? Igual como se fosse uma cicatriz nos pulmões. E aí já tinha me limitado. Eu que gostava de correr na academia, eu que fazia combat, body pump, eu não conseguia mais fazer essas aulas. Eu conseguia fazer tudo numa intensidade menor. Tudo menor. Escada eu não conseguia mais subir tão rápido. Eu já estava começando a ficar com a pressão pulmonar. E essa dificuldade de respirar, ela desencadeia uma série de outras coisas, né? Sim, de outras coisas. Só que o que acontece? Coração. Exatamente, porque o que acontece? Quando os coágulos vão ali, eles vão entupindo ali, né? Na parte das artérias pulmonares, tudo, ele tampa a passagem do sangue que vai para o coração. Sim. Então fica tudo. Eu sempre gosto de explicar uma coisa bem útil, gente, para vocês entenderem. Pessoal aí, né? Que é do grupo. É como se fosse uma pia entupida que está tudo lá e a água não passa. Essa água que não passa, ela não consegue chegar até o coração. Entendeu? O coração é a bombear, né? Para o corpo todo funcionar. Ele fica ali tentando puxar o sangue. Como que foi esse diagnóstico? Como é que ela conseguiu descobrir? Como é que você achou ela? Da igreja até Da igreja até a doutora Lilian, 9 meses se passaram. E a doutora Lilian, ela era médica da minha amiga que morava comigo. Que pediu para eu ir nela desde o primeiro momento. Olha isso, e eu não obedeci. Não obedeci. Deus estava mandando. Deus já estava mandando desde o começo. É porque eu tinha que passar essa história para hoje ajudar e fazer o que eu faço. Hoje eu sei que eu tinha que passar, esse era o meu caminho, não tinha outro. Eu falo muito isso. A gente precisa. Tudo que acontece na vida da gente, seja de bom, seja de ruim, ele vem com uma notícia. A gente precisa passar por aquilo ali para poder enfrentar outras coisas muito maiores lá na frente. Talvez isso seja a grande força que você trouxe para sua vida, que tornou no que você é hoje. Exatamente. Foi um treinamento de vida. Foi essa força que eu tive que buscar, toda essa resiliência que eu tive que ter, sabe? Assim, esse desenvolvimento, tanto espiritual, quanto a terapia tendo que me ajudar, sabe? Assim, em todos os sentidos, foi o que me fortaleceu e que hoje eu ensino. E você acha que olhar para tudo isso que você viveu, né, esse problema de saúde monstruoso, né, é algo simplesmente biológico ou tem um chamado para a vida muito maior que traz você para algo muito maior? Jamais. Se alguém tivesse me contado lá atrás
que eu teria que passar por esse sofrimento para ter um chamado da vida. Meu Deus, acho que ninguém quer, né? Passar por um sofrimento para ter um chamado da vida. Mas acontece que o sofrimento faz parte das nossas vidas. Ninguém está isento dele. Ninguém. De alguma maneira, todo mundo sofre, né, em alguma área da vida, diante de algo. E o que a gente tem que fazer com aquele sentimento, aquele sofrimento? A gente precisa dar um sentido maior para aquilo. E esse foi esse meu chamado, porque tem pessoas que se revoltam e nunca vão sentir que vai ser um chamado. Né? Talvez ali elas vão parar na revolta, elas, né, podem se entregar e podem, sei lá, desenvolver uma depressão profunda, tudo, e se entregar mesmo à vida. E eu comecei, sim, a olhar, descobrir propósitos na minha vida. Diante disso, o primeiro propósito foi o espiritual, né? E aí isso foi aumentando. Posso continuar? Porque a história... Pode continuar. É larga o podcast. Pode contar. Dá um serial. Pode contar tudo. Você está aqui para contar tudo, pô. E olha, o que eu vou contar é para ajudar. Então, porque assim, hoje eu ajudo a nível Brasil as pessoas, né, que passaram pela embolia pulmonar e que chegaram à hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Que é o que você... HPT, que se resume assim, que é o que eu tive, porque para o coágulo lá, fica crônico, entendeu? Aí o que acontece? Só procedimento cirúrgico para tirar de lá. Quer dizer, os 9 meses te levaram para a mesa de cirurgia. Quer dizer, era algo que talvez pudesse ser resolvido com medicamento, uma internação, provavelmente, mas não chegaria a esse nível. Né? Só que naquela época não tinha a cirurgia, ainda não tinha aqui, ainda não se falava nela, entendeu? Ainda não tinha acesso a ela. Então, eu demorei 15 anos para chegar na cirurgia. Então, mas aí você foi na médica, a médica detectou. A médica detectou. Só que naquela época, a minha pressão pulmonar ela não estava tão alta. Ela estava alterada, entendeu? Só que naquela alteração, dava para eu viver a minha vida. E a gente imaginava que eu não teria nunca mais outra embolia pulmonar. Entendeu? E eu vi e fiz um exame que detectou sim um fator hereditário que minha mãe tinha tido quando eu era criança, depois de uma cirurgia muito comum, dar uma embolia pulmonar após uma cirurgia. E você sabe de onde veio a sua, não? Você consegue... Um fator genético. Mas teve alguma coisa anticoncepcional. Assim... foi hormônio com anticoncepcional. Então, a né? causa você acredita que foi o Escrevi recentemente o livro lá, eu também falo sobre isso, uma das causas. O hormônio junto com o fator genético. E aí você genético. Procurou essa médica, ela começou a te tratar já com a embolia. E aí eu sempre tratava ali, né, com a doutora Lília, fazendo os exames que tinha que fazer e tudo mais. E aí, 10 anos se passaram, até tudo bem, eu fui convivendo com isso, aprendendo a conviver. Ela não estava de um jeito tão intenso ainda, sabe? E aí, quando 10 anos se passaram, eu quis ficar grávida. Então, vamos tomar os cuidados para te prevenir, para não ter uma outra embolia. Você passa a ser um paciente de risco, né? Isso. Aí eu tomei as injeções, Clexane, tudo, para me proteger. Mas no puerpério, 10 dias depois, eu tive outra embolia pulmonar. E aí eu fiquei em coma, fiquei na UTI, gravemente, estado gravíssimo. Isso quantos dias depois? E aí, depois? por um milagre, 10 dias depois que minha filha nasceu. Infelizmente, eu tive outra embolia pulmonar. Eu tenho uma amiga que recentemente ela teve bebê. Graças a Deus ela não teve nada. Tem pessoas que fazem assim, um tratamento certinho que não vão ter. Tem outras pessoas que vão ter, mas é muito consciente, sabe assim? Os médicos deixam a gente muito consciente, que é arriscado. Mas você vê, a minha irmã teve um AVC pós-parto 10 dias depois também. 10 dias depois do pós-parto, ela teve... aí também, a gente não sabe exatamente, mas talvez o socorro não tenha chegado com tamanha precisão, mas ela teve o AVC, que ela achou que fosse uma dor de cabeça pós-parto, né? Uma eclâmpsia pós-parto, e na realidade era um AVC que ela estava tendo, né? E, enfim, que é quase muito próximo, né? Porque o seu foi no pulmão, mas... Sim, na cabeça, aí no coração, a pessoa infarta. Exatamente. Sabe? Bom, e aí você ficou... E aí eu fui para UTI, e aí por um milagre mesmo, por um milagre. É uma longa história, essa não dá para contar aqui.
Essa teria que ser para outra entrevista. Vai dar um... Vai dar um seriado inteiro. Não vai dar. Mas assim, por um milagre mesmo. Eu fiquei viva porque eu estava num estado muito grave. Chegou a ponto assim, da UTI liberar para os meus familiares despedirem de mim. Todo mundo vê eu morta. O padre deu um São dos Enfermos para mim. Olha só. O padre deu um São dos Enfermos e tudo, me viu morta. Falou pro pessoal, pode ir na minha capela rezar. E o pessoal da enfermagem conta para mim, assim, quando me viu, tipo, assim, voltando e tudo mais, né? O médico se converteu depois que ele estava vivo e tudo mais. É uma longa história. Acaba que a história, sabe, a sua assim, história também mudou a história de muitas outras pessoas. De muitas né? pessoas. E pelo que você me conta, né? Vem mudando hoje. Vem mudando muito mais, mais, né? Mas vem mudando desde aquela época, né? Então vai fazendo sentido. Tinha que passar por tudo isso, não tinha como, e foi por etapas. Ô, Tatiane, e dentro desse contexto que você me conta... Hã? Vai chegar na cirurgia. Dentro desse contexto você me conta, ainda falando do diagnóstico. Sim. Quando você recebeu o diagnóstico, o que morreu dentro da Tatiane e o que nasceu dentro de você? Naquela época, morreu a Tatiane super saudável. A Tatiane que ia na academia, que fazia aquele tanto de aula. A Tatiane super corajosa, que era super independente, começou a ficar mais medrosa. Começou a ficar mais insegura, sabe? É uma característica que muitas das pessoas ficam, a gente começa a ficar meio hipervigilante, isso vai acontecer comigo de novo, se acontecer, como que vai ser, sabe? E minha vida, o que ela pode mudar, mas e se eu perder a vida? Né? Então, assim, de lá para cá, contando essas duas embolhas pulmonares, eu perdi muito daquela Tatiane que era super ativa, né, saudável, independente. Não que eu não fosse, quem olhava para mim achava que estava tudo bem, tá? Só que eu, internamente, eu sabia o que eu estava sofrendo, o que eu estava passando, todas as limitações que eu tinha e tudo que eu tinha que trabalhar na minha terapia. Sendo forte. Qual foi a Tatiana que nasceu depois disso tudo? Porque eu falo assim, a gente já tem uma bagagem de vida que a gente tem tudo que a gente pode deixar aqui amanhã. Você fazer 10 dias que acabado de ter filho, né? Agora tem algo mais que vai ficar além do que era a minha história, né? E o que nasceu depois de tudo isso? Então, a minha filha, né? O nascimento da minha filha deu sentido para mim, para eu continuar lutando pela minha vida ali. Depois, ela foi crescendo, eu comecei a piorar, tá? Eu tinha recebido um milagre na UTI. Acontece que a pressão pulmonar começou a aumentar. Cada ano ela aumentava um pouco mais. Então, minha filha, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, eu lembro dos aniversários dela, eu ia muitas vezes pro banheiro porque eu tinha crise de pânico. Eu estava passando mal. Eu estava cansada. As pessoas não estavam percebendo. Meu coração estava disparado, porque o coração tá ali. Ele tá trabalhando. Os coágulos estão lá tudo entupindo. Mas não era crise de pânico, era crise real mesmo. Crise real misturada com crise de pânico. Porque eu tinha as duas juntas, porque eu tinha a crise de pânico, foi desencadeada de tanto medo de morrer, de infartar a qualquer momento, porque era real que eu poderia morrer. Então era crise biológica, medo real. A junção das duas coisas. Dos dois, e aí disparava. O pânico talvez tinha sido intensificou o sentimento que você já estava sentindo que era físico. Exatamente, entendeu? Então eu tinha que disfarçar, eu tinha que esperar um pouco, porque aquilo voltar, para eu voltar, sabe assim, para eu continuar disfarçando. Porque o que eu tinha que fazer? Qual que era a minha opção? Ir meio disfarçando, sabe? Para ir vivendo, porque não tinha muito o que fazer. Quando eu... E aí que você teve que passar pela cirurgia. Foi subindo, Logo quando eu saí da UTI, eu procurei o Dr. Fábio Jatene, que é até quem salvou a minha vida. Só que eu procurei ele em 2014. E em 2014, eu ainda não estava apta para fazer cirurgia. A cirurgia não é uma cirurgia muito complexa. Eu dei uma estudada, algo assim, até inacreditável, né? Pois eu não sabia que existia algo tão complexo assim. É até mais complexo do que um transplante. Sim, o INCOR é especialista no transplante, mas eles são especialistas em referência na tromboendarterectomia pulmonar, que é o nome dessa
cirurgia muito, muito complexa. Então, você imagina, chegando em 2014, com a minha filha com 1 ano de vida, já tinha passado por essa experiência, cheguei nele e aí ele me explicou um pouco sobre a cirurgia, como que era, os riscos que tinha, né? E que ali naquele momento eu ainda não estava assim, não estava no momento ainda de fazer uma cirurgia, tipo, a minha pressão pulmonar ainda não tinha chegado no nível para fazer uma cirurgia, tipo assim, o risco era maior do que o benefício que eu poderia passar naquele momento, entendeu? E uma escolha que você precisava fazer. Uma escolha que eu precisava fazer, né? Então o doutor Fábio falou assim, tipo, você continua tomando seus remédios, continua se prevenindo, né, tudo. E se, de repente, você ficar pior, de repente, sabe assim, ou tiver uma outra embolia pulmonar, ou ficar com cansaço mais intenso, chegar a ponto de oxigênio, tudo, aí você precisa me procurar, porque a gente tem que reavaliar, mas nesse momento não compensa passar por esse risco, porque, tipo assim, não tinha ainda um porquê fazer aquilo ali. De fato, quando eu pego meus exames naquela época, e depois de quando eu fiz, 4 anos depois, é muito diferente, né? E eles são muito criteriosos para poder fazer a cirurgia. E só que o que aconteceu? Eu saí do consultório do Dr. Fábio assim, amando ele, a humanização, atendimento, acolhimento, e pensando, nunca mais vou ver sua cara. Era o que você imaginava. E carteiro, sabe? Todo mundo sabe dessa história. Nunca mais vou ver a sua cara. Porque, assim, imagina que já tinha passado por 2 embolias pulmonares, né? Já tinha passado por quase morte. E ainda chegar ao ponto de ficar dependente de oxigênio, ao ponto, sabe assim, de ficar num estado mais grave. Não, imagina, nunca vou precisar procurar o Dr. Fábio, muito menos a cirurgia louca, maluca, que eu não quero ver nem a cara dele. Eu não queria ver ele nem na televisão, nem na reportagem, nem nada. Tinha medo. Tinha medo. Como a cirurgia, até hoje, né, não tem tanto conhecimento assim, infelizmente, assim, a nível Brasil, muitos médicos não têm conhecimento dela, sabe, assim, passa muito batido, infelizmente, tanto o diagnóstico de HPTEC, quanto os encaminhamentos e tudo mais. Imagina, né, naquela época. Então, assim, eu passei por alguns médicos, porque aí eu ia cardiologista, ia nisso, no outro, vai tratar. Tipo assim, sabe assim, a minha médica lá de base, a pneuma, a doutora ali, não era só ela. Porque eu ia passando por outro, eu ia passando, sentindo mal, tudo ia tentando buscar, né? Aquele meio que desespero. E aí, vários falavam assim, imagina, né? Não faz não, porque é arriscado mesmo, Quando é que você decidiu fazer essa cirurgia? Quando eu fiquei no estado grave. Quando eu fiquei no estado grave. E demorou muito depois 4 anos. 4 anos. Mas eu já estava assim, quase minha razão, porque, tipo, eu fiz em 2014, 2015 eu estava pior, 2016 eu estava muito ruim, 2017 eu estava péssima. Começo de 2018, eu estava tão ruim, sabe? Que aí eu fui colocar o filtro de veia cava para ver se tinha um jeito, tipo, se subir mais um coágulo, aí ela não vai aguentar. E dali do filtro de veia cava, aí chamei a doutora Lília, pelo amor de Deus, era outro médico que tinha colocado, vem aqui me ver, né? Vem aqui dar assistência para esse, vem cá ver tudo. E aí ela viu que eu não estava bem, que eu tinha piorado. E aí foi quando a doutora Lília entrou em contato com o doutor Orival, que é o parceiro cirurgião, junto com o doutor Fábio, já tem, meu Deus, um anjo na minha vida. E aí ele falou, ela contou do meu caso, como que estava. E aí ele falou que eu já tinha ido lá 4 anos atrás, não, que já estava assim, né, pelo que ela estava contando, na hora de fazer a cirurgia, que meu caso era cirúrgico, sim, e tinha evoluído. E aí ela teve uma conversa comigo, assim, Tatiane, agora tá na hora de procurar o doutor. E foi bem bonito, assim, quando ela chegou, quando ela falou, porque quando ela chegou e falou, Tatiane, você tem que procurar o doutor Fábio, tudo. O meu medo maior na vida era encontrar ele. Eu tinha muito medo. E aí eu comecei a chorar desesperada, eu vou morrer, doutor Fábio, não, eu vou morrer. Aí ela pegou e falou assim, aí tava lá, né, Nossa Senhora, meu santo, a Bíblia que eu sempre carreguei e ficava no hospital. Ela falou assim, Tatiane, você não tem fé? Tá na hora de colocar fé em prática, Tatiane, você não quer ser curada, agora é a hora, você precisa acreditar. E assim, Tatiane, lidando com a psicologia, né, lidando com o seu problema, você acredita que esse medo é uma forma de amor? Esse medo que você sentiu, esse medo que você vê os seus pacientes sentindo no dia a dia, você acha que isso é uma forma de amor? De amor, porque assim, é tão intenso de falar assim, do medo diante dessa doença, porque é um medo tão apavorante de perder a vida. Só se for o amor à vida pra gente não perder ela. Entendeu?
amor para continuar vivendo. Você não quer perder a vida, você quer tanto viver, Então, amar a vida. Você morre de medo de perder a sua vida, porque é um medo desesperador da morte o tempo inteiro. É esse o nosso medo real, é de morrer. Se você fala da cirurgia, é medo de morrer. Se a doença é medo de morrer, porque se você muitas vezes não fizer um tratamento, quem não é elegível à cirurgia vai ter que fazer um tratamento. Se a pessoa não consegue fazer tratamento nem nada, ela vai morrer, entendeu? A doença vai matar, infelizmente. E aí, tá. E quando você fala que vai fazer uma cirurgia que te congela a 18 graus, que você vai ter circulação extracorpórea, vai usar capacete de gelo, e que, entendeu? Depois vai precisar de 2 horas e tanto para descongelar você e tudo. Você fala assim, que isso é coisa. É seriado, né? O povo falava assim pra mim, vem embora. Não, a hora que me falaram. A hora que me contaram como eu adoro contar para as pessoas como é. Na hora que me contaram, congela. Aí depois tem que pôr um capacete. Eu falei, gente, mas como assim? É muito louco, é isso? né? Eu nunca ouvi falar isso. É muito louco, né? Eles são bons fazer isso, gente. Eles são Meu Deus muito do céu. bons de fazer isso e o índice de mortalidade é baixíssimo. Olha só. Por incrível que pareça, não parece? Quando a gente é chamado tudo, você fala assim, vou morrer. Mas eu acho que a princípio. Acho que tudo isso são precauções também, né? O fato de resfriar o corpo. Sim, é para proteger o corpo. Né? É que nessa hora, tipo assim, na verdade você hiberna, né? Você vai hibernar ali, fala que vai dormir igual o urso, vai hibernar ali no inverno, mas está protegendo o seu cérebro, está protegendo todos os órgãos, porque nessa parada, então tem que ser congelado. Mas, em outras palavras, a gente morre até 4 vezes, porque são 4 vezes que vai para tirar. Então não pode ter o sangue ainda. Eles entram pelo coração para chegar lá no fundo nos pulmões, tanto que aqui, né? É na frente. Então entra aqui pelas artérias do coração, vai lá e puxa tudo, pelas veias, né? Entra, puxa todos os coágulos e tem até 4 vezes para depois o sangue volta tudo pro corpo, entendeu? Então tem que ser assim, muito especialista para fazer isso. Tem que ser o centro de referência. Não é qualquer médico que faz isso, não é qualquer cirurgião que faz isso, não é qualquer hospital que faz isso, não é qualquer. É o centro de referência. O maior centro de referência no Brasil é o Instituto do Coração, em São Paulo. E aí tem outros centros de referência, igual Porto Alegre faz também. Lá em Salvador faz também, Minas Gerais, né, faz também. Né, mas é uma cirurgia que E como que foi esse pós-cirúrgico? Aí você ficou bem? Aí eu ganhei a minha vida, assim. Posso dizer que eu estou diante de uma nova? Uma nova vida, uma nova Tatiana. Sim, morri. E nasceu. Que bom. Que bom, essa cirurgia é tão simbólica, e foi na Semana Santa, que eu queria só ressuscitar. E, de fato, eu morri e ressuscitei. Morreu a Tatiane velha para nascer uma nova Tatiane, daquela experiência toda, para nascer uma nova vida. Que é o milagre da nova vida. Que nasceu dessa transformação de vida. Pois é. Não posso nem falar que era aquela Tatiane que eu era antes, porque eu nasci uma pessoa muito melhor, né? Porque voltou a minha vida, voltou a Tatiane saudável, voltou a Tatiane ter qualidade de vida, a Tatiane que resgatou aquela força que antes ela tinha e que tinha perdido, né? E que não era mais aquela pessoa de novo, insegura ali, medrosa. Não, era a Tatiane cheia de força, com vontade de viver, com vontade de fazer as coisas. O meu sonho ressuscitaram, sabe? Porque encontrou tudo de novo. Tudo de novo. O INCOR, quando eu pisei lá, ele representa para mim o Hospital da Esperança. Porque quando eu olhei, falei assim, gente, é aqui que eu vou ganhar minha vida de volta. Então, lá na janela do quarto, eu já começava a sonhar, sabe? Assim, eu quero vir para São Paulo, eu quero andar naquela muvuca, eu quero entrar naquele avião, eu quero fazer isso, quero fazer o outro, quero dar palestra nisso, quero fazer... Então, eu estava sonhando até coisa que eu nem sonhava antes, entendeu? E eu já realizei um tanto. E o que essa mudança toda trouxe para Tatiana psicóloga? Como que você... sei que você ajuda outras pessoas hoje que passam pelos mesmos problemas e que têm, inclusive, os mesmos medos que você, né? E quando eu te perguntei a questão do medo, né? Se ele não se transformou em amor, porque hoje você ajuda outras pessoas que passam pelo mesmo problema e que olham para você como algo que deu certo, né? E que você passou pelo medo que elas estão passando, só que você está do lado de cá.
Né? Como é que você faz isso hoje no dia a dia? Me conta um pouco disso. Dos dois jeitos, assim, né? Tanto do consultório quanto A Tatiane paciente e a Tatiane... Paciente é a paciente líder do Grupo Milagre, um grupo que tem isso aí. pessoas do Brasil todo com a mesma doença, sentindo a mesma coisa, o mesmo jeito. É isso aí. Para o consultório, me trouxe um olhar mais profundo, mais humano, né? Eu descobri, nossa, uma humanização impressionante dentro do Instituto do Coração, assim, sabe? Do acolhimento incrível, de uma empatia, de um cuidado com o paciente, sabe? Assim, uma coisa, aquilo transformou meu olhar, transformou eu como pessoa e a minha visão profissional mesmo. Eu queria trazer aquilo para mim e eu queria ensinar outras pessoas. Eu queria. Lá nasceu aquela vontade de levar a humanização. Saiu com um propósito novo. O meu primeiro propósito não foi nem vou ajudar outras pessoas com essa mesma doença, mas foi eu vou ajudar os profissionais da saúde a cuidarem dos pacientes desse jeito que eu estou sendo cuidada, porque se eu conseguir fazer isso, vai beneficiar o paciente, os familiares e os próprios profissionais que vão sentir mais propósito. A doença, ela puxa todo mundo para o mesmo barco. Para o mesmo barco. Não tem jeito, a família sofre. Pai, independente de idade. Sim. Né? Você devia estar ou de profissão. Ainda, né? Tava que 5 anos, minha filha tinha. Né? Então, assim, todo mundo vai para o mesmo barco. Exatamente. O paciente, ele não vai sozinho para a mesa de cirurgia, né? E também não sai de lá sozinho. Exatamente, né? Exatamente. E aí, ali nasceu essa vontade, né, de cuidar dos profissionais da saúde, só que aí eu comecei a dar as primeiras palestras aqui em Franca, ser convidada, o próprio INCOR me convidou também para participar lá, já dando testemunho, experiência como paciente, né? E aí apareceu a primeira pessoa aqui de Franca, que estava desenganada no hospital aqui em Ribeirão Preto, não posso falar o nome, e aí ela estava desenganada e soube que eu tinha feito a cirurgia e me perguntou como que fazia, tudo mais, para estar lá. E aí eu encaminhei ela para o Dr. Fábio, aquele mesmo caminho que eu fiz. A mesma jornada. A mesma jornada. Aí ele fez cirurgia nela também, ela ganhou a vida, minha amiga hoje, e ela só estava sendo a primeira pessoa das muitas que eu já perdi as contas, tá? Porque são muitas que chegam hoje com o Grupo Milagres, porque aí depois dela, 4 anos depois, aí depois logo em seguida veio pandemia, tudo, eu comecei a dar depoimento na internet, contar minha história, tudo, pessoas começaram a me encontrar por causa dos meus vídeos. E você acha que esse sofrimento todo que você passou, ele se transforma num portal de consciência? Total. Só que se eu não fosse psicóloga, eu não teria a mesma consciência, porque eu vejo, comparado com muitos amigos que passam, eles não conseguem ter o mesmo nível de consciência que eu tenho, de olhar. Eles têm uma consciência, mas muitos têm de uma maneira diferente. Não de um jeito tão profundo como eu tenho. Eu sou psicóloga, porque eu também... o seu entender da mente é um pouco diferente do isso, né? E de eu ter passado pelos processos emocionais, psicológicos, igualzinho eles passaram, do que aquilo causa no nosso corpo, do que faz, entendeu? Então, assim, o meu chamado é muito grande, porque assim, como que vai ser uma psicóloga que vai passar por isso, que vai enfrentar... mas olhando agora, e aí fazendo uma leitura aqui do meu lado, aqui, tá. Né? Eu vejo assim, olha como a vida te colocou uma doença genética, né, que veio lá, uma herança, né? A gente não herda só coisa boa, também herda coisas ruins, né? E ao longo desse processo existencial, a vida foi te dando outras oportunidades. Você vê como a psicologia foi importante para você. Total. No momento da doença, e depois, para essa expansão de consciência que você acabou de me falar, com o estar em vários momentos à beira da morte. Né? Exatamente. E como que você, hoje, coloca essa prática que você teve para os seus pacientes, transfere isso. Porque isso é muito bonito, né? Obrigada. Ai, meu Deus. Deixa eu contar como que eu transfiro isso para o Grupo Milagres. Eles não são meus pacientes, eles são meus amigos, né, que eu falo, mas é como se eles fossem. Mas eu quero ter futuramente a minha equipe de psicólogos, onde vão atender essas pessoas. Eu sonho ainda chegar nessa parte de pegar, porque o que acontece? É muito negligenciado o emocional, principalmente diante de embolia pulmonar, da
HPTEC e de quem vai fazer a cirurgia. E é negligenciada a saúde mental deles. E muitas vezes tudo se resume apenas... Quando eu faço uma pesquisa, quem foi diagnosticado apenas com crise de ansiedade? 99,9%. Entendeu? Agora me fala uma coisa, crise de ansiedade, você não consegue respirar. Você acha que você vai infartar? Qualquer um tem uma crise de ansiedade aí. Agora, chegar e resumir a isso? Tipo assim, a pessoa tá com HPTEC e fala que é só uma crise de asma? Ou só uma crise de ansiedade? Ou a pessoa tá com uma embolia pulmonar e fala que é só uma crise de ansiedade? Tipo assim, eu sou inconformada, mas tá bom, já perdoei meus colegas de profissão, hoje eu tô aqui para ensinar, para ajudar. Mas eu já fui revoltada com isso. Igual muitos deles. É porque você passou por isso, né? Sentiu na pele isso, né? Na pele, mas assim, na pele. Então, assim, todos os depoimentos que chegam até mim no Instagram, ali no grupo, pelo amor de Deus, é sempre a mesma história. Parece que é um chilique nosso, parece, tipo assim, sabe, assim, que a gente está exagerando, que não é tudo aquilo. Aí a embolia pulmonar se confunde mesmo com várias outras doenças. Aí parece que é mais fácil diagnosticar aquela. É super subdiagnosticada. Eu fui em Brasília esses dias, fui convidada para estar lá, para conversar com o deputado, né, para mostrar a visão de paciente dessa doença, né, porque agora eles querem fazer coisas aí para algumas mudanças, né? E ali eu vi também várias palestras dos profissionais que foram convidados para falar, e é unânime, né? Ali, tudo, a gente é um problema sabe recorrente. Isso, da onde começa tudo. Aí a HPTEC começa lá dos erros de diagnóstico, demora, da embolia pulmonar. Quer dizer, a HPTEC já é vou falar assim, a consequência. É o último estágio. É o agravamento, é o agravamento da doença lá da embolia pulmonar que não foi diagnosticada corretamente, que demorou. E dentro do Grupo Milagres, como que você escuta essas pessoas? Como que elas ficam depois? Porque eu acho que deve ser muito gratificante você ter um problema, ninguém te entende, e aí você tem do outro lado alguém... Ai, é uma delícia! Eu acho uma delícia fazer isso. Porque, assim, nossa, desde a da Viana, lá em 2018 ainda, até a minha amiga que é de Curitiba, né, que é a primeira que oficializou o Grupo Milagres, que é a Adriana de Curitiba que me chamou, e ela, né, estava nesse estado ainda, para ir para o INCOR, eu começar a conversar e levar a esperança, assim, o que eu mais faço? Não é só, eu começo, claro, ali, vou amparo, primeira pessoa, escuto tudo que ela tem para falar, né? Leva aquele acolhimento, né? A empatia, faz o meu papel de psicólogo, primeiro escuto tudo. Eu acredito que eles são profundamente escutados, porque você... exatamente, você tudo, isso, né? me conta tudo. Aí depois ali eu começo já a conscientização, a tirar as dúvidas, sabe assim, a diminuir o medo da cirurgia, não é romantizar a cirurgia, não. porque você viu como é complexa. Não, sinceramente, muito complexo. E claro que tem os riscos, né? Ainda mais, né, igual qualquer outra cirurgia, ainda mais uma dessa, né? Claro que tem. Mas mostrar para a pessoa todos os benefícios, todos os ganhos que tem com ela, toda a segurança, toda a estrutura que tem por trás, sabe, os profissionais excelentes que eles são, cuidadosos. Quando eu começo a contar isso, a pessoa começa a ficar tão tranquila. Não, eu tenho depoimentos assim, da pessoa chegar morrendo de medo, chorando num dia, e no outro dia eu já coloquei ela lá no Grupo Milagres e tudo, aí começa a conversar, eu estou com o peito aberto, não vai me chamar logo para fazer essa cirurgia. Chega nos meus médicos, hoje eu já estou acostumado, né? Grupo Milagres chega lá falando que tá de peito aberto, chega, já tô no Grupo Milagres, nem precisa me contar nada da cirurgia não, porque eu já sei de tudo, já sei como funciona, sabe assim? E isso foi se construindo, assim, não foi eu que fui lá e busquei, falei, vou montar um grupo assim, assado, você vai. Foi Deus mesmo, Ele quis que eu fizesse isso. Ele colocou essas pessoas no caminho, sabe? Que aí apareceu a Adriana, depois conversando com a Adriana, apareceu uma outra que estava dentro do INCOR, que me chamou, aí já comecei a colocar uma para conversar com a outra, aí apareceu outra, tinha 3. Vamos fazer uma reunião no Zoom, vamos. Sem envolvimento, eu não queria envolvimento com isso. Eu não queria me responsabilizar por pessoas que estavam ali que ia fazer uma cirurgia, outra eu nem sabia se ia dar
certo mesmo, vai morrer, eu não sabia. Pois aí eu acordei assim. Você foi adicionada ao grupo Milagres. Meu Deus. Agora é um caminho sem volta, é a frase do Pequeno Príncipe. Você é responsável por aquilo que você cativa. Era eu para escutar todo mundo, eu para amparar cada um. Nós somos mais de 50 e tanto. Fora aquele monte de gente que quer entrar, fora dos outros lugares que agora está chegando, que eu nem sei. E tem o pós também, né? O pós-cirúrgico também, acredito que precisa de um apoio também. Porque ficam sequelas, né? Sequelas que eu falo, principalmente para mulher, às vezes que... A estética? A estética. A estética de... eu tô vendo aí que você tem Mas tem amigas que têm problema com essa estética, tem gente que fala até de querer fazer uma tatuagem, meu Deus do céu. Ou que vai lá e começa a fazer mesmo, né? A parte da estética para diminuir a cicatriz, assim, eu gosto que para mim representa demais a marca da Vitória. Né? Eu falo para as pessoas, gente, é a marca da Vitória, a nossa marca é registrada, isso mostra aquilo que nós passamos. Mas tem o pós-cirúrgico, cada um enfrenta de um jeito. Eu ainda continuei usando oxigênio, eu vim embora ainda de oxigênio, porque eu fiquei 15 anos com os coágulos dentro de mim. Entendeu? Então eu ainda fiquei ali com oxigênio. Mas, assim, é gritante, assim, o seu antes e o depois. Você já começa a sentir a vida de volta, você já começa a sentir aquela qualidade de vida de volta. Só que acontece, imagina que você errou tudo você. Então tem a dor torácica ali, que leva um tempo. Um trauma, né? É um trauma, né? Sim, então tem toda uma parte pro coração, ali voltar pro lugar, e você dá todo o apoio para essas pessoas. Tudo, antes, durante e depois. Tudo. Eu entro nas videochamadas com eles, eu converso com eles, tá lá no hospital. Dou apoio para a família. Dou apoio, tudo voluntariamente eu faço isso. Então, olha só a amplitude de um problema de saúde, o que ele transformou a sua vida. Então, assim, agora eu já estou sabendo qual foi a Tatiana que nasceu. Qual foi? A Tatiana que nasceu é uma mulher totalmente diferente daquela menina lá que acabou de se formar, né? E que nasceu de novo para a vida, né? E muito mais do que isso, nasceu para a vida dos outros também, né? Sim. E esse impacto que você gera na vida das pessoas hoje, que até em função da sua dor, como que é isso para você como ser humano? O que você acredita que vai levar para sei lá para onde a gente vai, né? Disso tudo que você está fazendo? É uma pergunta tão profunda, essa que mexe lá na alma, né? Porque isso tudo para mim é tão profundo que é um combustível, é igual se fosse o oxigênio que faltava antes para mim, isso igual um oxigênio para mim poder fazer isso, dá mais sentido, assim, eu tenho o maior prazer em fazer isso, em ajudar as pessoas, fazer pelo outro. Aquilo também que eu gostaria de ter recebido lá atrás, sabe, assim, todo aquele amparo, tudo aquilo que seria importante também para mim, eu poder fazer, tipo assim, é um legado, eu vou morrer, mas eu sei que isso vai ficar, eu sei que aqueles outros que ficaram, eles vão fazer pelos outros também. Eu vou chorar. Não tem importância se emocionar, não. Aqui a gente está para tudo, né? Que fica como se fosse um para o outro. Tipo assim, igual como se fosse uma corrente do bem. Tipo assim, eu faço por você, você faz pelo outro, você faz pelo outro. E isso vai transformando como se fosse um legado que deixa, né, sabe, assim, para um ajudar o outro. E tanto que acabei de escrever um livro para que isso possa ficar, para que isso possa levar transformação de vida para as pessoas. Eu coloquei tudo da embolia pulmonar até a cirurgia, desde sintoma, diagnóstico, exame, tratamento, prevenção, saúde mental diante disso, o que acontece, o que a gente sente, medo, ansiedade, as crises de pânico, como lidar com isso, deixei as ferramentas para a pessoa aplicar, contei das histórias, eu fiz um livro de 100 páginas, super completo. Um manual. Eu lancei ele ontem. Hoje, de manhã, eu já recebi um depoimento que eu falei, meu Deus, a pessoa me falando assim, que não tinha, assim, não tinha preço, que o dinheiro que pagasse, aquilo ali que ela estava lendo, que chegou na hora tão certa, diante de tanto medo que ela está sentindo de fazer a cirurgia. É muito vivo, né? É uma experiência pura. Ela falou assim, parece que você me leu inteirinha, você falou tudo para mim. Eu falei, eu estive no seu lugar.
Tudo. Ela Eu falou, sei até o as caminho que você perguntas, até os passou. seus questionamentos, tudo que você coloca, tudo que eu faço. Eu falei assim, eu não estive no seu lugar. Aí ela deixou assim, ontem à noite. A live nem funcionou, nem deixou entrar na live, eu só coloquei lá e uma pessoa hoje já mudou a vida dela. Olha só. É muito forte, entendeu? Um livro que eu deixo hoje é um legado. Então, tipo assim, pra mim hoje não dá mais também só o Grupo Milagre, tem que ser uma coisa muito além. Então eu tenho que levar mais, eu tenho que levar consciência, eu tenho que usar os canais igual esse aqui para chegar a informação para as pessoas. Eu preciso estar lá em Brasília falar com o deputado para chegar até as pessoas. Eu preciso lá no Incor, eu preciso Então, lá no olha hospital. só a Tatiane que nasceu. Eu tenho necessidade, o oxigênio, fazer isso, entendeu? Antes de eu morrer, eu vou fazer isso para sempre, porque eu sei que falta muito das informações para as pessoas, eu sei o quanto que é deixado de lado a saúde mental das pessoas e quanto eles sofrem. E diante de tantas doenças raras, disso, aquilo, cada um se preocupando de cuidar de uma coisa, eu estou fazendo a minha parte. Às vezes o médico, e até por uma questão de formação, ele olha muito para o físico. Uhum, e às vezes existe o mental, né? E aí eu acho que a conexão perfeita é você atuando dessa forma, porque você consegue olhar para as duas coisas. É o físico que reverbera no mental, é o mental que reverbera no físico. E isso é não só para embolia, mas para outras doenças. Todas as E doenças. eu acho que tem que vir com uma consciência, acho que não só para o seu caso, mas para todas as doenças, né? E aí, eu sempre falo muito isso, as pessoas às vezes estão preocupadas muito rápido em dar um diagnóstico. Eu preciso dar um diagnóstico. E aí, os sintomas de muitas patologias, eles são muito parecidos. E é muito fácil se dar um diagnóstico, e é aquilo que você falou hoje, esse problema, como é que chama? Embolia pulmonar? HPTEC. Ela é uma consequência de um não cuidado adequado no início. Exatamente. Quer dizer, talvez se você naquele primeiro momento alguém tivesse feito uma leitura, uma escuta mais profunda sua, você não precisasse chegar nesse estágio. Né? Mas ainda bem que foi com você, que agora está aqui levando isso para muita gente. Né? Então você é o ponto hoje de interseção de muitas pessoas para que possam passar por onde você passou e enfrentar isso de novo. Parabéns, Tatiane. Que espetáculo! Ai, obrigada. Parabéns de verdade. Ó, e eu vou deixar aqui, ó, o livro dela. A gente vai colocar no final, aqui no fechamento, o livro. E o meu Instagram. O seu Instagram, o seu contato, né? Sim. E aí a internet hoje possibilita que muitas pessoas possam ver. E se você tem dúvidas em relação a isso, eu acredito, não preciso nem perguntar isso para ela, mas ela está extremamente aberta aí, né, para que você possa tirar suas dúvidas, né? Sempre quem já passou por um caminho, contar como é que é essa estrada, né? Quais são as árvores, né? Quais são os rios que você tem que atravessar, né? Na tempestade, o que acontece, né? E contar isso, eu acho que é fabuloso. Você está de parabéns. Obrigada. Você sabe que hoje muitos médicos a nível Brasil que seguem lá, eles mandam os pacientes deles tudo lá me seguir, me chamar para eu contar a experiência, tudo. Então, assim, vários médicos, depois eu chamei para agradecer tudo, porque eles mandaram lá os pacientes, tudo aí depois eu chamo, falo, olha, muito obrigado pela confiança e tudo mais, né? Então, é legal isso, né? Porque, assim, hoje as pessoas mandam mesmo. Ó, nós estamos chegando ao fim, mas eu falo assim, ó, a gente tem assunto aqui para mais umas 3 horas. Eu falei que era um seriado. Eu disse. Eu tenho um monte de coisa que não para ter falado. Agora eu quero que no final, Tatiane, você faça o seguinte, deixa uma semente. Uma semente para quem está passando por isso. E até outras dores, porque dentro da psicologia você também olha para outras dores. E né? Principalmente as doenças graves, né? Essas que são mais graves, as crônicas, né? Que faz a gente passar pelos processos, muitas vezes, da morte, do luto, né? Daquilo que a gente vai ter nas perdas nas nossas vidas e tudo mais. Deixa uma semente de reflexão para essas pessoas que estão te ouvindo. Olha, vou deixar a semente de reflexão, que foi o caminho que eu busquei, e por causa dele que eu me mantive viva, e por causa dele que eu consegui enfrentar tudo. Busque um relacionamento com Deus. Estreita esse vínculo com Deus. Tenha fé, fortaleça a sua fé,
Porque através da fé é que você vai ficar forte, você vai ter toda a resiliência para o enfrentamento para chegar na superação. E isso é tão real e é tão forte, não foi só uma coisa que eu quis entender melhor. Eu falei assim, mas é só porque você encontrou Deus e aí você estava rezando e você sentiu isso, mas e tudo isso que fazia de benefício dentro de você, como que é? Aí eu fui fazer uma pós-graduação em espiritualidade aplicada à prática clínica. Eu fiz assim, minha turma metade de médicos, metade de psicólogo, foi a primeira, 2 anos atrás. Foi a primeira turma, fiz no NESME, Juiz de Fora. Eles já estão, sei lá, 7ª turma, 8ª turma, de tantas turmas que eles já fizeram. Aí eu fiz a formação da espiritualidade na prática clínica. E lá eu quis entender de fato o que é que aconteceu. Eu quis ver os estudos, estudar melhor sobre os estudos. E não tem a ver com religião. Não tem a ver com a religião. É encontrar Deus. Independente da sua religião. É espiritualidade. É espiritualidade. Mas, igual um dos grandes autores, né, que ele é até americano, ele é o mais forte de todos, ele fala que, independente da religião, mas a religião é a ferramenta do maior vínculo, igual academia, para você fortalecer a sua relação com Deus, entendeu? Então, independente se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, a religião é a ferramenta que aumenta seu vínculo com Deus, que te deixa mais perto, entendeu? Porque dentro da espiritualidade também pode entrar o seu contato com a natureza, com outras coisas. Você encontra Deus em tudo, né? Você encontra, mas a relação, o benefício dela nos estudos é uma coisa gritante, sabe assim, de diminuir mesmo os níveis de ansiedade, de estresse, de depressão, índice de suicídio, de o que diminui de qualidade de vida, entendeu? Então isso é muito, muito forte. É real, é real. Eu fui ver que era real mesmo para isso. Então, assim, essa é o que eu deixo para vocês, gente. Então é isso. Né? Tivemos hoje aqui o Tatiane, um exemplo de superação, né? De como lidar com doenças crônicas, né? Enfim, eu quero pedir para você, sorria e esteja sempre atento a buscar conhecimento sobre aquele problema de saúde que você está tendo. Seja um problema psíquico, seja um problema físico, né? E tentar conversar com essa doença, porque por mais que as doenças venham de ordem genética, né? Porque a gente sabe também existem doenças de cunho psíquico, né? Você precisa conversar com ela, porque toda doença traz uma notícia, ela traz uma mudança. Então converse com a dor que você está sentindo. E é isso. Fechamos hoje aqui, brilhantemente, mais um Direito de Sorrir. Muito obrigada. Amei participar. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada. Nossa, o prazer foi meu. É isso, gente.